livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38, diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande a lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. E colheu dela a sua capa cheia de frutos. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Graças a Deus. Palavra do Senhor aos nossos corações. Quando nós olhamos para o cenário evangélico nacional, nós vemos que a pregação da palavra, a ministração da palavra, ela está em crise. A situação é caótica dos mais diversos prismas. Todo jeito que você olha, em algum lugar, em algum momento, nós temos a ministração da palavra, ou a pregação da palavra, às vezes, sendo feita de forma irresponsável, sendo negligenciada. E esse é o cenário do movimento evangélico no Brasil, infelizmente. Há um desprezo nos muitos púlpitos da nossa nação pela pregação, pela palavra de Deus, pelo ensino correto das Sagradas Escrituras. Nós não precisamos ir muito longe para detectar essa situação. Não precisamos ir muito longe para detectar que a palavra de Deus e a pregação da palavra do Senhor, ela muitas vezes toma o último lugar da agenda evangélica, toma o último lugar do culto. E quando eu falo último, não é somente porque ela é a última a ser feita, mas último no sentido de importância, no sentido de significado. E quando eu olho para esse texto, exatamente esse texto aqui de 2 Reis, capítulo 4, nós olhamos que, aproveitando dessa negligência no que se refere à palavra e ao ensino, o inimigo, o mundo, ele se infiltra na igreja de muitas maneiras, mas pela pregação é uma entrada, é uma porta muito grande. Então, quando o povo não está sendo bem alimentado, quando o povo não está sendo bem cuidado, quando a palavra não está sendo ministrada, o povo adoece, o povo enfraquece, o povo não consegue sustentar. E é exatamente aí que entra no meio dessa palavra, no meio das ministrações, aquilo que não é a verdade, aquilo que não é ortodoxo, aquilo que não é certo. É exatamente nessa falha que nós temos, que nós consideramos que entram heresias no meio das igrejas, no meio dos arraiais evangélicos. É exatamente na falha da pregação. É exatamente no momento em que o pastor, no momento em que os líderes da igreja, eles não tomam de conta dessa ordem divina, dessa responsabilidade divina, quando eles falham, exatamente aqui, o inimigo encontra uma brecha, encontra uma porta para entrar e deturpar o ensino da igreja. E quando deturpa o ensino, os membros ficam, de certa maneira, desorientados e vulneráveis a qualquer outra coisa que seja proposta pelo mundo, pelo diabo, pelos inimigos do evangelho. Falando da importância da palavra de Deus, o J.I. Packer, ele diz assim, que a Bíblia é a pregação de Deus. Se nós quisermos ouvir Deus falar, é muito simples. Nós abrimos a Bíblia e Deus fala. É a pregação de Deus. Nós não precisamos buscar
outras coisas, nós não precisamos ir para outras fontes, nós não precisamos ir para outros lugares, nós vamos para a Bíblia, e a Bíblia é a pregação de Deus para cada um de nós. Agora, como teve um evento, recentemente, eu acho que foi em São Paulo, e o tema me chamou muita atenção. O evento dizia, o tema do evento era, livre exame sim, livre interpretação não. É um lema da reforma, o livre exame. Todo e qualquer crente, todo e qualquer servo de Deus, ele poderia agora, depois da reforma, com a Bíblia na sua mão, no idioma do povo, ele poderia olhar para a Bíblia e começar a ler, examinar as Escrituras, que era exatamente o que o povo não podia. Havia todo um cenário onde a Bíblia era tirada do povo, o povo não tinha o conhecimento das Sagradas Escrituras, mas agora, pós-reforma, a Bíblia chega na mão do povo, então pode-se examinar as Escrituras, pode-se olhar, pode-se ler, tudo isso nós podemos fazer. Agora, livre interpretação, não. Eu não posso simplesmente ler as Escrituras e a partir dali fazer um conglomerado de afirmações e crer irrefletidamente naquilo. É preciso cuidado, é preciso trabalho, é preciso atenção, é preciso diligência no estudo das Sagradas Escrituras. E é exatamente por não haver essa diligência, esse trabalho, esse cuidado, essa atenção, é exatamente por não colocar a palavra de Deus como regra última de fé e prática, que durante toda a história da igreja, nós tivemos grupos que de certa maneira estavam divergindo daquilo que a ortodoxia pregava. Essa ideia de ensino errado, de ensino incoerente, de heresia, ela não é nova, Inclusive, fazendo referência ao pastor Gemierso, quando em um dos seus debates, ele estava falando com o seu oponente, e o seu oponente dizia assim, mas você está dizendo que é uma seita, e ele falou assim, eu vou fazer referência ao senhor, pastor, disse assim, não sou eu que estou dizendo que é uma seita, são 2000 anos de história que dizem isso. Então entenda bem, como o sábio diz, não há nada novo debaixo do sol. Nós vemos nesses últimos dias, e esse é um dos motivos pelos quais a conferência Firmes ela se consolida. É porque eu tenho percebido na nossa cidade, na nossa região, nos últimos dias, um aumento muito grande de movimentos que nós consideramos, e são reconhecidamente, seitas. E toda seita tem como base algumas heresias. Na verdade, a heresia é que forma a seita. A heresia é que forma a seita. E não entendo essa palavra totalmente no pejorativo, não estou usando ela totalmente no pejorativo, mas a palavra seita aqui é exatamente um ramo do evangelicalismo que divergiu da ortodoxia, daquilo que a história, a tradição, que os pais da igreja, que a própria Bíblia fala de si mesmo. Então nós temos um crescimento muito forte de certos grupos na nossa região. Como nós estamos em um ambiente teológico, eu tenho liberdade para falar isso para vocês, a título de informação. Nós temos visto que cresce na nossa região o mormonismo, nós temos visto que cresce o testemunho de Jeová, nós temos visto que cresce o adventismo, nós temos visto que cresce o espiritismo, uma série de movimentos. E a gente se pergunta, mas por que isso? Por que isso está acontecendo? Isso acontece exatamente pela falta de consolidação da pregação nas igrejas, do ensino correto nas igrejas. Então, quando o povo não é ensinado, quando o povo não é alimentado, não é bem alimentado, então eles vão procurar qualquer tipo de alimento. Perceba, se você está indo de uma cidade a outra cidade, e de repente, você não conhece a estrada, está dando a hora do almoço, você tomou café, 8 horas da manhã foi quando você tomou café, já é quase 1h da tarde, você está com muita fome, você não conhece a estrada, aí de repente você vai passando e vê uma banquinha de comida, você olha para ali, não tem higiene, a comida parece que não é tão boa, mas você não sabe quando é que você vai encontrar comida boa. Aí o que você faz? Eu vou comer aqui, porque não tem mais nada, não sei onde é que eu vou encontrar comida boa. Então você come. É mais ou menos assim que acontece. Por falta do alimento sólido em muitas das nossas igrejas,
Em muitas partes do movimento evangélico é que nós temos esse crescimento de seitas no nosso país e também na nossa cidade. Há exatamente, irmãos, uma negligência do povo. Os próprios membros às vezes negligenciam o ensino. Na verdade, eu penso que é isso que mais acontece, porque nós temos uma tendência de apontar para a liderança. Não que a liderança ela seja isenta do erro ou da culpa, mas o próprio povo não preza pela palavra. Nós estávamos comentando hoje que faz-se culto de ensino, que faz-se palestras, conferências, seminários, e o próprio povo não vai. Não há tempo. Na verdade, não é que não haja tempo, não há interesse. É diferente. Porque quando a gente se interessa, nós fazemos o tempo. Faz o tempo acontecer, faz a oportunidade acontecer. Mas não há esse interesse. Por não haver esse interesse, o povo vai cada dia mais enfraquecendo. A liderança vai a cada dia mais se acomodando. E nós temos, infelizmente, perdido muito com a falta do ensino bíblico e puro nas nossas igrejas. É tanto que muitos dos nossos membros, muitos dos irmãos que frequentam as nossas reuniões, os nossos cultos, eles não têm uma ideia certa daquilo que creem, daquilo em que acreditam. George Whitefield, ele disse assim, ele colocou isso assim, observe bem, ele disse que chegou para um irmão e perguntou assim: irmão, no que é que você crê? Aí o irmão olhou para ele e disse assim: eu creio naquilo que a minha igreja crê. Aí ele, muito bem, mas me diga uma coisa, deixa eu insistir mais uma vez com você, no que é que a sua igreja crê? Ele pensou e disse assim: bem, a minha igreja crê naquilo que eu creio. Aí o Whitefield tentou mais uma vez com ele, disse: eu não vou deixar esse cara escapar. Então perguntou: mas tudo bem, e no que é que você e a sua igreja crê? O cara pensou e respondeu: ora, nós cremos na mesma coisa. Então, é exatamente o cenário que nós vivemos. Pergunta no que é que o crente crê, ele vai dizer: eu creio naquilo que a minha igreja crê. E no que é que a tua igreja crê? Crê na mesma coisa que eu, mas que coisa é essa? Não, aí eu não sei, procura o meu pastor, talvez ele te explique. Infelizmente, há essa necessidade, e é urgente, de nós nos colocarmos à disposição do aprendizado, do ensino, da ministração da palavra, de nós sermos reféns da palavra de Deus. É preciso. Além dessa negligência do povo, há também, queridos, uma negligência no púlpito, na liderança da nossa igreja, nos pastores, que muitas das vezes desanimados, ou por incompetência, ou até mesmo negligência é o melhor termo, não dão um alimento saudável para suas ovelhas. Muitos porque não querem, e muitos porque não sabem. Muitos porque não sabem. É triste dizer isso, mas é a realidade. Quando eu olho exatamente para os nossos púlpitos, para a pregação, eu observo pelo menos três coisas. Primeiro, há um desprezo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Esse texto fala muito ao nosso coração, e é um texto que reflete a nossa situação. 2 Timóteo 4 e 3 diz assim, 4 e 3, 2 Timóteo 4 e 3 diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É exatamente esse momento que nós vivemos de um desprezo pela palavra, um desprezo pela sã doutrina. Eles não olham, eles não atentam, eles não têm diligência, não têm interesse na sã doutrina. E esse sã aí, de sã doutrina, é de doutrina saudável, é de doutrina pura, é de doutrina completa, é de doutrina ortodoxa, é de uma doutrina que não tem nada que possa corrompê-la.
é uma doutrina sadia e nós precisamos disso, a sã doutrina. Mas as pessoas desprezam a sã doutrina, estão desprezando. O povo despreza a sã doutrina e o púlpito, os pregadores estão desprezando a sã doutrina. Você sabe por quê? Porque a sã doutrina não dá ibope. A sã doutrina muitas das vezes não enche. A sã doutrina não faz o povo encher as salvas com as ofertas. A sã doutrina muitas das vezes não leva o aplauso do povo. Porque sã doutrina é confronto. A sã doutrina confronta o homem no seu pecado, na sua maldade, na sua irresponsabilidade. Então há esse desprezo pela sã doutrina, e no lugar da sã doutrina, eles então amontoam doutores para si, aquilo que cada um quer ouvir. Do que eu gosto? Eu gosto de prosperidade, então ali tem uma igreja que fala de prosperidade, eu vou para lá. Bem, do que eu gosto? Eu gosto de cura divina, então ali tem uma igreja de cura divina, eu vou para lá. Do que eu gosto? Eu gosto do reteté, então eu vou para lá. Sã doutrina, sã doutrina não dá, não desce, não tem como. Paul Walsh, não sei se foi ele quem disse a primeira vez, mas pelo menos é o que se fala. Ele diz assim: antigamente eu dizia, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje eu digo, procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. E essa é a realidade que nós vivemos, de negligência, de um total desprezo pela palavra. Nós olhamos isso, principalmente nessas igrejas que não dão tão valor às Sagradas Escrituras. Eu falo do movimento neopentecostal, mas eu falo dentro do nosso arraial. O desprezo pode não ser tão escancarado, mas é um desprezo velado. Perceba, tem o culto, 2 horas, 1h30, o tempo da palavra é o menor. Às vezes nós lotamos os nossos cultos de louvores. Quando não tem louvor, tem uma peça teatral. Quando não tem peça teatral, tem coreografia. E é tanta coisa. Quando chega nos últimos minutos do segundo tempo, eu vou aqui fazer uma reflexão. Eu não aguento esse evangelho de reflexão desse jeito. Café com leite. Irmão, só para não dizer que não teve, eu acho que é o melhor termo. Gente, só para não dizer que não teve palavra, vamos aqui abrir e falar alguma coisa. Isso não é certo, isso demonstra um desprezo pela palavra. Agora, além desse desprezo, há um despreparo. Pense um despreparo. 2 Pedro 3,16, por favor, acompanhe comigo a leitura. 2 de Pedro 3,16, diz assim: mas se padece como, é 3, eu li o 4, 3,16, diz assim: tendo uma boa consciência, é o óculos que está vencido, 3,16, agora vai, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Os inconstantes e os indoutos torcem, há um despreparo, não há cuidado em preparar sermão, em preparar ensino, em preparar estudo. Nós vemos isso acontecendo, e aí o que a gente olha é uma chuva, uma tempestade de falsos pensamentos, de pensamento humano. A pessoa diz que vai pregar, que vai ministrar, e na hora dessa pregação, na hora dessa ministração, conta a própria vida, ou conta a vida dos outros, ou conta testemunho. É uma coisa terrível, não dá para saber. Despreparo. O cara não se debruçou sobre as Escrituras, ele não olhou para as Escrituras, ele não examinou, ele não interpretou, ele não teve cuidado nenhum. Muitas das nossas pregações são feitas no dedômetro. O que é que eu vou falar hoje? Espera bem. É de Deus. Era isso bem daqui mesmo. Mas isso não pode acontecer. É um despreparo total.
E quem sofre é a igreja. Quem sofre são os membros. Agora, além de um desprezo e um despreparo, há também uma incoerência. 2 Timóteo 3:5, por favor. 2 Timóteo 3:5 diz assim a palavra de Deus: que nos últimos dias sobrevirão homens, e esses homens, diz a palavra de Deus, têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes, afasta-te. São exatamente as pessoas que vão ao púlpito ou que frequentam o púlpito, pastores, líderes, ministros, mas têm uma incoerência na sua vida. Não vivem o que pregam e nem pregam o que vivem. Há uma incoerência. Há exatamente o que nós chamamos de hipocrisia. Colocam um fardo sobre o povo e tal, mas não vive o que prega. O Alan Brizotti, quando esteve aqui, ele disse que os cristãos têm 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o mundo tem 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João e você. Porque o povo vê você e tem que ver Cristo através de você. Agora a questão é, como você tem apresentado Cristo? Há uma incoerência. E isso dificulta muito a pregação, a ministração da palavra. Isso é uma travanca. Você sabe por quê? Porque o membro ouve o pastor falando, e 2 dias depois, ou no dia seguinte, ele vê o pastor fazendo o oposto, o pregador fazendo o oposto àquilo que ele estava ensinando na noite passada, na semana passada. E isso causa um descrédito na palavra. Esse é o cenário que nós vivemos. É uma situação caótica. Caótica. Nós devemos olhar para o púlpito da nossa igreja, e eu falo aqui para líderes, para membros. Alguém diz assim: pastor, o senhor deveria estar falando para pastores. Não, deixa eu dizer uma coisa: a pessoa mais interessada em um púlpito saudável deve ser os próprios membros da igreja. Os mais interessados em um púlpito bíblico devem ser os membros da igreja, porque são vocês que são todos os dias metralhados, que são todos os dias cheios de informações que vêm do púlpito. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz algo interessantíssimo. Diz lá assim, acima de todas as coisas guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Acima de todas as coisas guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Preciso guardar o coração, porque é daqui que saem as nossas ações, é daqui que sai a vida, é daqui que saem as nossas atitudes, é daquilo que está no nosso coração. E eu quero dizer para vocês que o púlpito é o coração da igreja. O púlpito é o coração da igreja. Então o púlpito deve ser guardado. É do púlpito, é da pregação que sai vida para a igreja, que sai alimento para a igreja. E o Christian, inclusive está por aqui, Christian Benigno, peço licença para citar ele disse assim: se alguém quiser contaminar um rio, não precisa jogar veneno no seu leito, basta contaminar a nascente e todo o rio estará contaminado. O nosso coração é a nascente da nossa vida, preservemos, pois, o nosso coração. Então, quando você quer contaminar um rio, não precisa jogar no leito, joga na fonte, que vai contaminar tudo. Assim também é na igreja. O púlpito é o coração da igreja. Então, se você quiser contaminar toda a igreja, o primeiro lugar que deve contaminar é o púlpito, porque é daqui que sai, é do púlpito que sai a orientação, o ensino. Contamine a fonte e o rio morre. Contamine o coxo e as ovelhas adoecem. Contamine o púlpito e os membros padecem. É exatamente aqui. Nós podemos fazer muita coisa, mas muita coisa mesmo, para melhorar essa situação. Muita coisa. Essa conferência é uma das coisas. Nós podemos fazer conferência, nós podemos fazer seminários, nós podemos fazer workshop, nós podemos fazer uma infinidade de coisas. Mas não vai adiantar se não houver primeiro uma mudança no púlpito, um interesse no púlpito.
na pregação, na ministração, no ensino da palavra. O que então nós podemos fazer? Primeiro, nós temos que identificar. Como assim? Você lembra da história que eu li no começo, lá de 2 Reis? Quando todo mundo ia comer, alguém disse assim: a morte na panela. Ó homem de Deus, a morte na panela. Eu penso que se tem um dos dons que nós precisamos e que pouco temos, se chama dom de discernimento. E a igreja precisa clamar urgentemente por esse dom de discernimento. Ó homem de Deus, a morte na panela. Nós precisamos urgentemente de pessoas, de membros, de fiéis, de crentes, de cristãos, que possam pela palavra denunciar a morte na panela. Cuidado, não comam. Cuidado, isso não é certo. Cuidado, isso é errado, isso pode matar, é veneno. É veneno, cuidado. Isso é mentira, isso é heresia, cuidado. É preciso que se levantem homens que possam alertar o povo. Há veneno na panela. Ó homem de Deus, há veneno na panela. Agora nós só podemos identificar, nós só identificamos aquilo que conhecemos, com precisão. Então, para identificar, é preciso primeiro conhecer, é preciso estudar, é preciso saber. Se olha como foi, como é que começa o texto lá? 2 Reis capítulo 4, como é o texto que eu li, começa assim: naquele tempo havia fome sobre a terra. Então, era fome, o povo em tempo de fome, irmãos, e essa é a situação. O pastor Jamieson, ontem conversando com ele citou Billy Graham dizendo assim, Billy Graham disse assim: o mundo está mais preparado para ouvir o evangelho do que a igreja para pregar o evangelho. O mundo está com fome. E como eu disse no começo, quem está com fome não faz muita, eu estou com muita fome, muita fome, muita fome. Rapaz, tem um caviar a 2 quilômetros daqui, mas tem arroz e feijão aqui. Não, pode passar que eu como tudo. Então o povo está com fome, o povo está sedento. E infelizmente, como diz Antônio Gilberto, nós não temos o pão para dar. Às vezes as pessoas estão passando próximas de nós, estão indo nas nossas igrejas, estão frequentando as nossas reuniões, indo nas nossas escolas dominical. Elas entram e saem com fome, porque não há pão na casa do pão. O objetivo da conferência Firmes, como eu disse no começo, é alertá-los, é ferir a consciência, é que você possa sair desses dias daqui com a sua mente incomodada. Eu preciso mudar, eu preciso fazer a diferença, eu preciso fazer alguma coisa. Então, primeiro passo, identifica, tem veneno, está errado, é uma heresia, não deve ser ensinado, não deve ser propagado, isso pode matar. Segundo, depois que você identifica, combate. Então nós podemos agora combater. Agora, como é que a gente combate? Qual é a melhor forma de combate? Vou dizer para vocês, nós podemos fazer muitas coisas. Seminários, como eu já falei, conferências, podemos fazer muitas coisas mesmo. Mas eu quero colocar uma imagem na mente de vocês, é a imagem de Neemias. O texto de Neemias diz que quando eles estavam construindo os muros, eles estavam sob iminente ataque. E ele disse assim: olha, todo homem aí, todo homem, com uma mão vocês carregam a pá, e com a outra, ele carrega uma espada. Com uma mão vocês têm a pá, e com a outra, espada. Então, como é que nós podemos fazer? Primeiro, essa espada é o ataque. Nós podemos denunciar, podemos falar, podemos combater de forma direta. Mas a melhor maneira de fortificar não é com a espada, é com a pá. Pá é edificação. É o momento em que você edifica, levanta os muros. Então você não precisa ficar com a espada o tempo todo, fica com a pá, edifica, levanta os muros, consolida o ensino na sua igreja, consolida o ensino no seu grupo de estudos, levanta esse muro, edificando o povo. Então nós podemos muito bem falar, ir atrás, fazer uma série de coisas, é importante, mas o primeiro lugar é ensinar a verdade. Como é que você combate a mentira? Ensinando a
verdade. É a melhor maneira de combater. Você combate a mentira com a verdade. Então você vai para o púlpito, para o ensino, para a ministração, para a pregação bíblica e eficaz, e ensina a verdade. Eu não sei como que seja totalmente verdade, mas eu vi esse exemplo há alguns dias. Diz que em certo país, quando eles vão dar o treinamento no banco, treinamento financeiro, tem essas questões de notas falsas. E geralmente o pessoal ensina assim, coloca uma nota falsa e uma nota verdadeira. Aí o cara vai, não, essa aqui é falsa, essa aqui é verdadeira, essa aqui é falsa, essa aqui é verdadeira. Lá eles não fazem assim. Lá eles fazem um período de treinamento com o funcionário, colocando só nota verdadeira. Nota velha, nota nova, mas só nota verdadeira. E o cara vai pegando, vendo como é que é e tal, só nota verdadeira. Quando ele termina o período de ensino dele, que ele vai para lá, no dia que cai uma nota falsa na mão dele, ele sabe. Porque ele já conhece a verdadeira. Eu penso que esse exemplo serve para nós. Nós devemos ensinar a verdade, levantar os muros da edificação na nossa igreja, ensinando a verdade para o nosso povo, porque no dia que a mentira chegar, eles dizem, epa, aqui não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu já conheço a verdade. Eu já conheço a verdade. E nós podemos fazer assim, irmãos, e nós devemos fazer assim. Eu quero caminhar para o final, dizendo para vocês o seguinte, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, por favor. 1 Timóteo 4 e 16. O texto nos diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e do ensino. É assim que nós devemos fazer. Vamos voltar para o texto que nós lemos no começo. Quando disseram, a morte na panela, ó homem de Deus, a morte na panela. E o que nós fazemos agora? Morremos de fome. Nós vamos morrer de fome, porque tá fome, não tem nada. Nós vamos morrer de fome, o homem de Deus não. Faz o quê? Põe farinha na panela. Não, farinha é algo maravilhoso. Até lá já estava ajudando a gente. Pai sempre disse que farinha aumenta o pouco e esfria o quente. Farinha é algo extraordinário. Põe farinha na panela. Depois que ele pôs farinha na panela, todo mundo comeu e não havia mais morte na panela. Depois que nós identificamos, depois que nós lutamos, então está na hora de fazer o quê? Farinha na panela. Eu penso, irmãos, que essa farinha na panela representa a palavra de Deus, o ensino da palavra. Tem mentira, tem inverdades, tem heresia. O que é que a gente faz? Bota a palavra de Deus, bota o fogo da palavra de Deus, bota a mensagem da palavra de Deus, bota a pregação do evangelho, a ministração das sagradas escrituras, e toda e qualquer heresia cai por terra diante da beleza, da glória, da manifestação da palavra de Deus, pura e santa, genuína. Nós precisamos da palavra de Deus. O lema da reforma era sola escritura e tota escritura. Somente a escritura, toda a escritura. Somente ela, nada mais que ela. Toda ela, não apenas uma parte dela. Sola escritura, tota escritura. É disso que nós precisamos para uma pregação bíblica e eficaz nos dias de hoje. Amém, irmãos?